bem? Estamos aqui para o primeiro episódio de Superação, Histórias que Inspiram, um projeto da SAI Deputado Carlos Pessoa Filho. Para ser mais específico, é um podcast. Eu sou a apresentadora Ana Beatriz, estou aqui com meu colega e líder do projeto, Danilo. Danilo, a gente pode começar? Podemos. Professora, como você se chama e qual é a licenciatura dessa instituição? Eu me chamo Juliana Freire de Andrade, sou professora de Física dessa instituição. Ju, quanto tempo você atua aqui na escola? Há quantos anos? Eu sou professora nessa instituição desde 2012, né? Estão completando 13 anos que eu atuo como professora nessa instituição e também já fui aluna dessa escola. Professora, qual foi assim, a sua jornada até começar a atuar nessa vida profissional de professora? Eu me formei desde os 20 anos de idade, né? E fiquei sem trabalhar neste período e eu sonhava em dar aulas, né? Aí iniciei minha vida profissional lá na Escola Central de Ensino, que é a escola particular da nossa cidade. Atuei lá durante 15 anos e depois, em 2012, eu voltei para cá, professora concursada, né? E estou aqui desde então. Ju, em todos esses tempos, a senhora exercendo a profissão de professora, quem foi, durante sua jornada, a sua maior inspiração? Essa pergunta para mim é muito fácil, né? E a minha maior inspiração é a minha mãe, que também é professora, mas a vida toda ela me inspirou, ela me alfabetizou, desde criança ela foi minha professora, e a vida toda eu via a minha mãe dando aula, com dedicação, com amor, nos finais de semana, corrigindo cadernos, preparando aula. Então, a vida toda, a minha mãe foi a minha maior inspiração enquanto profissional e enquanto ser humano também. Qual foi a sua maior dificuldade enquanto professora? Olha, eu não diria que foi uma maior dificuldade, mas eu sempre encaro como dificuldade quando eu encontro alunos que não querem aprender, que não sonham. Eu tenho dificuldade de ensinar quem não tem nenhum desejo de chegar a algum lugar, né? Então eu diria que a dificuldade que eu encontro seria essa, uma barreira, um impedimento, é quando o aluno não quer. Quando ele não quer aprender, eu vejo que eu não posso contribuir com nada na vida dele. Mas enquanto a gente vê com aquele aluno que tem uma certa dificuldade, a senhora sempre procura ajudar, não é isso? Dificuldade não é empecilho, quando o aluno quer. Se ele quer, mesmo com dificuldade, a gente consegue fazer bastante coisa. O que ajudou a senhora assim, a não desistir de ser professora? Que mesmo com esses empecilhos que a senhora está falando, sobre esses alunos que não querem ter êxito, a gente pode dizer assim, o que ajudou a senhora a continuar sendo professora? Eu sempre tive muitos sonhos. A vida toda eu sempre quis ser professora, né? Então eu queria chegar a muitos lugares, eu queria ensinar aos alunos, eu queria ter o meu nome conhecido, reconhecido, né? Então eu sempre quis realizar muitas coisas. Então, o que nunca me deixou desistir era pensar os lugares que eu queria chegar sendo professora. Juliana, a senhora acha que a senhora vê nos sonhos dos seus alunos se realizarem e a senhora vê que a senhora tem um pedacinho na história deles, um pedacinho no sucesso, no êxito daquele aluno, me deixa como? Me deixa muito feliz. Eu acho que uma das maiores realizações enquanto professora é ver os meus alunos realizar sonhos, né? O que me move são os meus sonhos, mas também o que me move enquanto profissional é ver sonhos serem realizados. Ju, a senhora sempre desejou assim estudar física? Ou a senhora se viu em outra profissão, outra área, não ser professora, não ser física? Eu pensava, né, enquanto estudante, eu amava língua portuguesa. Física nunca foi uma opção para mim, até chegar ao ensino médio. Como eu me dedicava, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, então eu estudava todas as matérias, mas a matéria do meu coração era língua portuguesa, né? Até chegar lá na Escola Central de Ensino, onde eu terminei o ensino médio, e seu Chico, ele teve uma influência muito grande na escolha da física, né? Ele perguntou assim: Juliana, por que você não escolhe física? E aí comecei a pensar nessa possibilidade. Por quê?
enquanto estudante, a gente sonha em ter um trabalho. E seu Chico brincando disse assim, faça física, que eu te chamo para trabalhar aqui na escola. E aí, quando fui fazer vestibular, já fazia escolha nesse tempo. E aí eu coloquei língua portuguesa na UFCG e física na UEPB. Para minha surpresa, eu fui chamada para física. E naquela hora eu percebi assim, eu sempre pensei, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. E eu pensava assim, meu Deus está me levando para os lugares que quer que eu esteja, né? E aí fui chamada para física, fiz a matrícula, iniciei, né, o curso e fui me apaixonando. E 2 anos depois que eu estava na faculdade, de fato, seu Chico me chamou para trabalhar lá no CE. E por lá eu fiquei durante 15 anos e foi o tempo suficiente para me apaixonar e saber que Deus tinha me colocado no lugar certo. Então, ser professora de física não era uma escolha, né? Eu vi que eu não era uma escolha inicial, mas eu vi que foi uma escolha, foi um incentivo bem acertado, né, do seu Chico Guedes. E hoje eu estou aqui, professora de física e feliz. A senhora se pensa, já sonhou em ser uma professora universitária? Já. Inclusive eu ainda tenho muitos sonhos, né, que eu pretendo realizar, mas eu vou te dizer que não é uma frustração para mim estar na rede pública de ensino, na escola estadual. Para mim é uma realização, né? Então os outros lugares que eu poderia estar ou deveria estar, né, ou ainda são sonhos para mim, eu ainda vou buscar realizar alguns sonhos, né, de pós-graduação que eu quero fazer, mas para mim estar na escola onde eu estou, atuando como professora, me faz também muito feliz e realizada. A senhora se sente realizada na física? A senhora se sente contente estando na física? A senhora queria migrar para algum outra área? Não migraria para lugar nenhum, né? Eu acho que uma das coisas mais gratificantes para mim é fazer o aluno descobrir esse universo da física. É como eu sempre digo, eu não quero despertar nenhum aluno, não quero que ninguém seja físico, né? Mas eu quero que eles sejam despertados pela curiosidade, né, para esse universo da física. Cada vez que eu levo um aluno a ter qualquer aprendizado em relação à física, eu fico muito feliz, é muito gratificante. O que você diria para os estudantes que estão em busca de seus sonhos? Eu diria que não desista, que sonhe, né? Que busque realizar os seus desejos mais profundos do seu coração. Queria dizer também uma coisa importante, que esses dias o porteiro Beto disse, e tocou muito meu coração o vídeo que ele fez, que ele gravou, quer dizer assim, obedeça a seus pais, né? Sejam obedientes, que pai sabe, né? Sejam obedientes, sejam responsáveis, escutem os conselhos de quem vocês amam e realize aquilo que vocês querem realizar. Nenhuma dificuldade pode impedir vocês de chegar onde vocês querem chegar, mas se você tiver o desejo de sonhar, você pode chegar e ocupar muitos lugares. Então são os sonhos que nos movem, né? Coloca Deus nesse sonho e força de vontade, que você consegue chegar a qualquer lugar e realizar aquilo que você quiser. Juliana, a senhora, enquanto educadora brasileira, não só como educadora brasileira, mas educadora brasileira da rede pública e da rede estadual aqui da Paraíba, qual foi a sua maior dificuldade? Assim? Eu acho que a maior dificuldade que todo profissional da rede pública encontra, eu ainda vou dizer isso no sentido de que eu acredito que a família e os estudantes ainda não sabem o valor da escola, não sabem o valor da educação, ainda não cobram como deveriam cobrar, ainda não levam a sério como deveria levar, e isso consequentemente chega nos políticos, né, que fazem da maneira como querem. Mas eu ainda acho que se a família soubesse o valor da escola, né, nós profissionais, se soubessem cobrar, se os estudantes levassem mais a sério a educação, a gente poderia estar numa situação muito melhor, porque a gente estaria cobrando de quem a gente deveria cobrar. A senhora acha que é possível chegar a uma... Como posso falar? A senhora acha que é possível ter uma educação de qualidade, uma educação forte e firme no sistema integral aqui da Paraíba? Eu acredito, porque a escola integral, ela ainda é uma oportunidade, uma boa oportunidade para o aluno, porque ela propicia muitos momentos de discussão, muitos momentos de debate,
muitos momentos em que a família é trazida para a escola e tentar se convencer de que a educação ela é o caminho, mas é como eu estou dizendo, só vai dar certo se a família estiver envolvida, se os estudantes estiverem convencidos que a educação é uma chave que pode abrir muitas portas e que comecem a cobrar dos governantes para que essa educação seja uma prioridade, né? E que cuidem e investam cada vez mais disso. A senhora acha que a educação integral, ela abre diferentes portas para você obter o sucesso? Eu acredito, eu defendo a escola integral no sentido de que vocês aqui passam mais tempo, né, na escola, vocês têm a possibilidade de ter um acesso maior aos professores, a quantidade de alunos por turma é menor, né? Então nós temos possibilidade de ter uma educação melhor na escola integral. Juliana, outra pergunta. Como a senhora se sente? A senhora disse que física é a sua paixão interior, a sua paixão é a física. Como é que a senhora se sente vendo que a senhora influenciou durante esses anos de carreira diversas pessoas a estarem cursando física? Como é que a senhora se vê vendo que diversos estudantes lhe tomam como inspiração, como uma história de superação de verdade? Me deixa feliz, mas também me deixa com uma responsabilidade grande, né? De ser a pessoa como um referencial, mas de continuar assim, sendo a professora que eu sonho ser, né? De levar para a sala de aula as minhas aulas, mas também de inspirar, de fazer as pessoas sonharem. Então, eu vejo essa questão de inspirar outras pessoas a fazerem física nesse sentido de me deixar com uma responsabilidade grande. Assim como a minha mãe, ela tem a responsabilidade de saber que ela foi a minha inspiração, eu tenho também a responsabilidade de ser inspiração para outras pessoas. Então, é por isso que eu não me permito chegar numa sala de aula e não fazer aquilo que eu preciso fazer, de dar a minha aula, de alcançar alguns corações, né? E dizer ao meu aluno que ele pode chegar onde ele quiser. A senhora acha que além da sua mãe em si, porque a senhora disse que sua mãe foi uma grande inspiração, mas um outro professor, um outro familiar da senhora, um outro parente, um irmão, um amigo, foi também uma inspiração para a senhora? Se sim, a senhora poderia dizer quem? Olha, eu tive a graça, né, ao longo da minha vida profissional de ter bons professores. E aí, eu vou dizer, lá no ensino, como eu já disse, lá no ensino fundamental menor foi minha mãe, mas aqui no ensino fundamental 2 eu conheci Dona Graça Andrade, que para mim ela era professora de língua portuguesa e por isso eu já digo assim, que lá ela já era a minha inspiração e por isso que eu amava a língua portuguesa. Tive a graça, né, de tê-la como professora na minha vida durante 3 anos. No ensino médio eu conheci também Patrícia Germano, que também para mim era uma inspiração. E seu Chico sempre foi uma grande inspiração. E aí eu sei que eu estou cometendo o erro de não falar outros nomes importantes, mas eu digo a vocês que eu tive a graça de ter bons professores na minha vida e que eles também são um referencial para mim nessa construção de ser quem sou. Como é que a senhora se sente vendo assim os seus alunos, ainda sendo estudantes, não aqueles que já estão egressos, exercendo funções protagonistas na escola? Eu fico feliz. Eu confesso que por anos, né, eu esperei ver esse momento de ver protagonistas em ação, protagonistas de fato, protagonistas nas aulas, protagonistas na vida, né? E eu tenho certeza que no futuro eu estarei falando sobre vocês também, protagonistas nas minhas aulas, como exemplo de alunos que estão realizando seus sonhos na vida. A gente se sente muito agradecido por esses elogios. E para finalizar, a gente queria fazer uma última pergunta à senhora. É uma pergunta que leva até mesmo para o lado pessoal, e que pode até desencadear outras perguntas, é a pergunta final, porque é o sentido final. Mas o que a senhora diria para a Juliana criança? Ver a Juliana, a mulher que inspira, que passou por uma história de superação hoje e que é uma grande mulher, uma pessoa honesta, uma boa professora. Eu vou me emocionar nessa pergunta, porque eu sou muito grata à Juliana criança, a uma Juliana que estava à luz de caminheiro,
que andava de pés, vindo lá do sítio Encruzilhada para aqui, para Aroeiras, que não tinha transporte. E essa Juliana não desistiu. A Juliana que os pais diziam, vai dormir, menina. E ela insistia que ela queria chegar na faculdade. Quando, na verdade, a gente se questionava, como é que Juliana vai chegar na faculdade, morando aqui tão longe em Aroeiras, que a gente não sabe nem onde é Campina. Juliana chegou a muitos lugares, né? Juliana não desistiu. E eu quero expressar toda a minha gratidão, porque se eu estou vivendo tudo que vivo hoje, se eu ocupo os espaços que eu ocupo hoje, é porque Juliana, criança, não desistiu. E eu sou muito grata a ela por nunca ter desistido. Ser Juliana quem sou, né, é uma construção dessa Juliana menina que jamais desistiu, mas também de uma Juliana que tem uma base familiar muito forte. O meu pai era agricultor e ele dizia a mim que a educação podia me levar a muitos lugares. A minha mãe professora, que para mim sempre foi uma inspiração. Os meus irmãos, né, que a vida toda me incentivaram. Eles diziam assim, eita, Juliana é muito inteligente, né? Então, se a Juliana que eu sou, é também o incentivo que eu tive da minha família. E enquanto hoje, né, eu tenho também o meu marido, sou casada, e eu lembro que quando eu passei no concurso, ele dizia assim, pode se trancar no quarto e estudar. Aqui eu dou conta, eu lavo os pratos, eu varro a casa e você pode estudar. E quando o resultado do concurso saiu, para mim foi muito significativo, porque todo mundo esperava esse resultado e eles sabiam que o resultado ia vir. E ele chorou junto comigo, como a minha mãe chorou, como as minhas irmãs chorou. E aí meu pai já não era mais vivo, mas eu sei que na eternidade ele deve ter se alegrado, né? Então, eu não sou sozinha, né? Eu sou uma construção de muita gente que torceu e que se orgulha de eu estar aqui hoje, nesta instituição e também na instituição lá José Barbosa hoje, que também eu atuo lá, realizando sonhos. Eu estou realizando os sonhos que outrora, enquanto criança, eu sonhava. Hoje estou aqui realizando esses sonhos, que para mim, eu não diria que foram obstáculos, mas foram motivações para chegar onde eu estou. Muito obrigada, muitíssimo obrigada por aceitar fazer parte desse projeto. A gente quer agradecer por a senhora vir aqui compartilhar um pouco da mulher ideal, de uma boa professora, não só professora, de uma pessoa idônea, uma pessoa de boa índole, uma mulher guerreira, uma pessoa forte, que a gente sabe da sua história, a senhora compartilhou um pouco aqui pra gente. E não só isso, uma pessoa que acredita que a educação pode mudar o mundo, pode mudar as vidas, assim como mudou a sua. E a gente quer muito agradecer da senhora estar aqui hoje e servir de inspiração, não só para mim, Danilo, ou tantos outros alunos, mas também para o mundo inteiro. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade de contar um pouquinho do que sou, né? E do quanto eu estou feliz em vê-los, né, nesse lugar de protagonista, né? E dizer a todos os jovens, seja do tamanho que vocês quiserem ser, não há limites. O que limita o ser humano é preguiça. Se vocês querem chegar onde vocês quiserem chegar, é possível. Se eu estou aqui hoje, é porque uma vida inteira eu acreditei nisso. E nesse momento eu não queria falar, não só como aluna, mas também como pessoa e como uma pessoa que gosta muito da senhora. Que mesmo que seu pai não esteja presente hoje um pouco, ele é uma pessoa muito orgulhosa da mulher que a senhora se tornou, de uma mulher idônea, uma mulher bonita, uma mulher forte. E eu, como aluna, tenho orgulho de dizer que sou aluna de Juliana Freire, professora de Física, uma mulher que é inspiradora. Muito obrigada. A gente quer finalizar esse episódio, novamente agradecendo e dizendo que muito obrigada. Isso fica até sem palavras.
Então, tchau. E ficamos por aqui, e muito obrigado a todos, e a professora, que até eu também me emocionei com a sua história de vida, com a senhora deu para a gente um sentido para nossas vidas. Encontramos para nós e até em mim mesmo encontrei um verdadeiro sentido. Ficamos por aqui e obrigado. Tchau. Tchau.